crianças! Tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos a nossa aula de ciências, vamos pedir para que Deus nos abençoe com muita saúde, muito amor, traga muita harmonia para dentro dos nossos lares, né? E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo cadeia alimentar, nós vamos continuar vendo esse assunto e também iremos falar um pouco sobre animais silvestres e o tráfico de animais silvestres, ok? Vamos ver aqui a nossa agenda. Bom, cadeia alimentar e também veremos lugar de animal silvestre na floresta. Vocês farão um caderno, são 5 questões que estão disponíveis no site do Colégio 21 do Educar e a tia Regina também disponibiliza, né? Quando ela envia a agenda no grupo do WhatsApp. Ela vai mandar as questões também. Depois vocês vão pausar o vídeo para fazer a tarefa e em seguida voltam para nós fazermos as nossas correções desse caderno e da atividade extra da aula passada. E hoje a atividade extra que eu vou passar são as páginas 90 e 91, que daqui a pouquinho eu vou explicar. Pronto. Na aula passada de ciências, nós falamos sobre cadeia alimentar, sobre os níveis tróficos, certo? E hoje nós vamos dar uma reforçada nisso, nesse assunto, ok? Abram o livro de vocês na página 82, que vem falando o conceito de cadeia alimentar e também vem falando dos níveis tróficos. 82, ok? Pronto. Cadeia alimentar, gente, é a relação entre matéria e energia, certo? Que os seres vivos, eles desenvolvem, eles se relacionam, né? Um com os outros, né? Com os outros seres, justamente na busca dessa energia através da alimentação, certo? Então, ó, de forma simplificada, pode-se classificar como cadeia alimentar sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Então, cadeia alimentar é isso, né? É quando um animal, é um ser, um vegetal, são os seres que servem de alimento um para os outros, certo? Essa é o conceito de cadeia alimentar. Dentro da cadeia alimentar, existem os níveis tróficos, certo? Aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia alimentar, né? Produtores, as plantas. Consumidor primário, aqui nesse caso dessa cadeia, nós temos a borboleta, depois vem o sapo, consumidor secundário, a cobra, consumidor terciário, e depois temos fungos e bactérias, que são os seres decompositores, certo? Bom, níveis tróficos. Vamos agora, se ficou alguma dúvida com relação ao que era níveis tróficos, agora vamos tirar essas dúvidas, ok? Bom, nível trófico é a posição ocupada pelos organismos dentro da cadeia alimentar. Quando fala organismo, né, está se referindo aos seres, né? Qual é a posição na cadeia alimentar daquele ser, daquele vegetal? Você vê como nós vimos agora, a cadeia alimentar onde tinha o sapo, a cobra. Qual é o nível trófico do sapo? Qual é o nível trófico da cobra? Então, é a posição de cada ser na cadeia alimentar, certo? Eles são determinados pelo tipo de alimento ingerido pelo organismo, ou seja, pelo tipo de alimento ingerido pelo aquele ser que faz parte dessa cadeia alimentar, certo? Que se refere, ok? E aí os níveis tróficos, né? Vamos iniciar aqui falando um pouquinho mais sobre os produtores. Os seres produtores, ok? Bom, os seres produtores, o nome já diz, né? Seres produtores são aqueles seres que produzem o próprio alimento. No caso, são as plantas e os vegetais. Elas recebem esse nome porque elas produzem o próprio alimento através do processo da fotossíntese, certo? Então, os seres produtores conseguem produzir moléculas orgânicas a partir de processos como a fotossíntese, certo? E a quimiossíntese. Esses organismos são também conhecidos como autotróficos e ocupam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Então, os produtores, eles ocupam o primeiro nível, certo? O primeiro nível trófico são os seres produtores. Depois vem os seres consumidores, certo? Que são os organismos que obtêm energia alimentando-se de outros organismos, certo? Aqui
Estão incluídos também os seres consumidores, estão incluídos os seres herbívoros, né, que são os seres que se alimentam só de vegetais, os carnívoros, os onívoros também são classificados como seres consumidores, certo? Dependendo da cadeia alimentar que se está apresentando, os seres consumidores, eles podem, naquela cadeia, eles podem ter uma classificação de consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário e assim por diante, dependendo da sua posição, certo? Do nível trófico que está ocupando. No caso, a gente viu o primeiro nível, que foi o nível trófico, os seres produtores, segundo nível, os seres consumidores. E um nível também muito importante o nível trófico muito importante são os seres decompositores, certo? Os seres decompositores são os organismos, né, que decompõem os restos de seres vivos mortos e devolvem os minerais para o solo, atuando como se estivesse reciclando a matéria orgânica. Atuam em todos os níveis tróficos, certo? Então, os seres decompositores, eles vão atuar em todo ser vivo, como aqui diz, decompõe os restos de seres vivos mortos. Então, qualquer ser vivo que esteja morto, né, os seres decompositores, eles vão agir, né, eles vão decompor aquela matéria, certo? E vão devolver ao solo em forma de nutrientes, né, no processo quando eles fazem a decomposição dessa matéria, devolve os nutrientes ao solo para que novos vegetais venham a se desenvolver. Esse é o papel dos seres decompositores, um papel importante na cadeia alimentar, né, para manter o equilíbrio, né, no meio ambiente, na natureza. Vocês estão compreendendo? Certo. Bom, existe também, meus amores, a questão do desequilíbrio nas cadeias alimentares, certo? Existe também isso, e isso quando isso acontece, vem prejudicar drasticamente todo o equilíbrio ecológico, certo? Na natureza, causando vários transtornos, pode levar à extinção de animais, certo? Pode também causar transtornos ao ser humano. Então quando isso ocorre, né, afeta todos os seres. Então vamos ver aqui, onde fala de desequilíbrio na natureza, na página do livro de vocês, na página 83, tem assim, desequilíbrio na natureza, não saiba mais. Vocês depois leiam, certo? Para vocês, né, ficarem mais por dentro de como acontece esse desequilíbrio, né? Mas vamos ver aqui, Olha, quem causa esse desequilíbrio na natureza, geralmente, né, a maior parte mesmo é o homem, né? É o ser humano, né, na busca de novas tecnologias, na busca de aperfeiçoamento, né, na construção de novos equipamentos. E isso vai ter consequências, certo? E muitas dessas consequências estão relacionadas ao ambiente. Vamos ver aqui, em busca de seu próprio conforto e de aperfeiçoamento da tecnologia, há muito tempo o homem vem promovendo modificações no ambiente, prejudicando o ecossistema do qual ele faz parte. O aperfeiçoamento tecnológico, industrial e científico nos últimos tempos tem provocado drásticas alterações na atmosfera, na água, nos mares, lagos, rios e no solo. Além do mais, provocou desequilíbrio nas cadeias alimentares, levando à extinção de certos componentes da cadeia alimentar. Com isso, provocou o aumento numérico de espécies de níveis tróficos mais inferiores, produzindo efeitos muito desagradáveis. Exatamente. Então, com esse avanço tecnológico, a busca de conforto, a busca por maiores poderes aquisitivos, né, a questão tudo isso levou o homem, né, a vir a destruir muitas vezes o ambiente, certo? Tirando, muitas vezes devastando, né, áreas verdes para fazer construções, certo? E isso vai causar um desequilíbrio, porque tira muitas espécies vegetais, está destruindo habitats de animais, e com isso muitos animais, né, chegam a ser extintos mesmo, certo? Então é um caso a se pensar, tem que ter um planejamento, né? Tem que ver
tem que ter um planejamento para não ter essa agressão no meio ambiente, porque o transtorno não vai ser só para os animais, nós também vamos sofrer esses transtornos, ok? Porque se aumenta alguma espécie de animal, né, algumas espécies de animais, eles vêm aumentar o número, esses animais, dependendo da área, eles podem também vir para as cidades, né? Pode também vir atrás de comidas, né? Como a gente já vê em certos lugares, né? Muitos animais que é para estar só no meio da floresta, por aquelas áreas estarem devastadas, né? Por construções de cidades. Muitos animais saem dessa área verde, porque já está uma área bem restrita, e às vezes eles não encontram, né, o alimento deles, porque já foram destruídas muitas árvores, então eles vão em busca mesmo nas cidades, né? Invadindo casas, quintais, né? A gente vê muito isso em reportagens, né, em noticiários. Então tem que se prestar bastante atenção nesse planejamento, na construção, né, desses equipamentos. Bom, agora nós iremos falar, saindo aqui da cadeia alimentar, dos níveis tróficos, certo? Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês, tenham clareado mais as ideias de vocês. Depois vocês vão fazer leitura novamente desses textos referente à cadeia alimentar e desequilíbrio na natureza. E agora nós vamos falar um pouco sobre o tráfico de animais silvestres. Bom, animais silvestres, né, são os animais que devem viver no meio da natureza mesmo, na floresta. São animais que eles são eles moram, eles vivem, eles sobrevivem mesmo na floresta. Eles retiram da natureza tudo que eles necessitam. São animais silvestres. Daí o que é que acontece? Muitas vezes esses animais silvestres, né? Muitas pessoas querem domesticar esses animais silvestres, né? Querem fazer deles animais de estimação, animais para viver nas suas casas, né? Então, isso é uma agressão e é um crime, certo? Então, tráfico de animais silvestres. A gente vai falar disso agora na página 88 no livro de vocês. Abram, por favor, nessa página. Certo? Página 88. Aqui no livro de vocês está mostrando algumas imagens de animais silvestres, certo? Animais apreendidos, ok? É crime, né? A gente sabe que no Brasil, falando aqui no nosso território, né? No Brasil é crime se apropriar desses animais silvestres, né? E o que é o tráfico de animais silvestres? É configurado pela retirada de animais de seus habitats naturais e destinados à comercialização, certo? Geralmente é isso, a comercialização desses animais. Eles são retirados da natureza, muitas vezes eles para vender mesmo, né? A fins, né, de obter lucro com esses animais, né? Ó, os destinos desses animais são zoológicos, colecionadores, laboratórios, né, para a fabricação de medicamentos, ou mortos, né? Mortos por quê? Porque muitos deles, né, eles querem tirar a pele desse animal, como a onça pintada, jacarés, para terem suas peles ou outras partes do corpo retiradas e vendidas, certo? Então, muitos animais, eles estão passando por essas situações. O homem entra de novo aí, né? Porque quem faz o tráfico de animais silvestres é o ser humano. E aí é crime, certo? Porque os animais, eles têm um papel, como nós já vimos, né, falando da cadeia alimentar, eles têm um papel no equilíbrio ecológico, certo? E quando esses animais eles são retirados da natureza, de seus habitats, né, eles vão sofrer, fora que eles podem, né, vir a morrer, porque muitos deles, quando eles vão colocar, eles apreendem esses animais, né, eles colocam em gaiolas pequenas, né? Eles escondem, então muitos desses animais não conseguem chegar nem ao destino quando eles são traficados, né? Não conseguem chegar ao destino porque morrem no caminho, certo? E fora o que vai acontecer na natureza, né? Vai acontecer um desequilíbrio na cadeia alimentar, né? Porque esses animais foram retirados. Então, é um transtorno muito grande, né?
para o meio ambiente, certo? Aqui nós temos alguns exemplos desses animais. Muitos deles estão correndo risco de serem extintos. Inclusive, uma das questões do caderno, a quinta questão, é para vocês pesquisarem, anotar no caderno alguns nomes desses animais que estão, que estão extintos, né, do nosso meio ambiente. Vocês vão pesquisar e vão anotar esses nomes, causados pelo tráfico, né, o tráfico de animais silvestres. E no livro de vocês, na página 88 e 89, né, tem um texto, eu quero que depois vocês façam uma leitura desses dois textos, falando sobre os animais silvestres, ok? Bom, então é isso, meninos. Nós falamos aqui sobre cadeia alimentar, os níveis tróficos, sobre os animais silvestres, sobre a importância dos animais silvestres. Agora vocês vão fazer leitura, certo? Façam a leitura aqui das páginas no livro de vocês, iniciando da cadeia alimentar. Podem até começar da página 81, que fala sobre os seres vivos e o fluxo de energia na natureza. Aí depois vem a cadeia alimentar e em seguida o tema é lugar de animal silvestre é na floresta. Leitura, viu, desses textos. Quando vocês terminarem a leitura, façam a atividade do caderno e em seguida vocês vão voltar para fazer as correções, ok? Então até já, viu? Pronto. Retornamos com a correção das atividades extras, depois veremos a correção do caderno. Bom, a atividade extra que eu passei para vocês foi na página 85, a quarta questão, que era um caderno de criatividade e alegria, certo? A gente não vai fazer correção aqui, certo? Muitos já mandaram a foto para mim. Nós iremos corrigir agora a página 86. Abra um livro na página 86, atividade extra. Tem assim, ó. Pense em como se alimenta cada um dos seres vivos abaixo. Em seguida, classifique-os em produtores, consumidores ou decompositores, preenchendo o quadro. Aí aqui tem o cavalo, o ser humano, cogumelo, orelha de pau, né, é um fungo, a sussuarana e o ipê roxo, certo? Embaixo temos um quadro onde tem consumidores, animais, temos produtores, vegetais, decompositores, bactérias e fungos. Então nós vamos colocar os nomes no local correto, certo? Então vejamos aqui. Produtores, temos aqui o ipê roxo, certo? Comem vegetais, que são os herbívoros, nós temos aqui o cavalo. Comem outros animais, que são os carnívoros, sussuarana. Comem vegetais e animais, que são os animais classificados como onívoros, o ser humano, né? E decompositores, que são as bactérias e os fungos. No caso aqui nós temos a orelha de pau, que é o fungo. Lá embaixo diz assim: agora complete as linhas em branco do quadro com outros exemplos de seres vivos que você conheça. Então esses espaços que ficaram vazios no quadro, vocês vão completar com outros produtores, com outros animais que são herbívoros, animais carnívoros, onívoros e decompositores, bactérias e fungos. Vocês vão completar, certo? Ok? Já fizeram, né? Ótimo. A gente não vai colocar aqui porque cada um pode ter colocado um animal diferente, né? Ou um ser diferente, né? Um vegetal diferente aqui. Então não tem como eu colocar. Agora vamos passar para a página 87. Pronto? Bom, na página 87, vamos lá. Sexta questão diz assim, ó. Leia o trecho da canção O Urubu Tá Com Raiva do Boi, do grupo musical Baiano e os Novos Caetanos. Aí o urubu tá com raiva do boi e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer. Não tem alimentação. O mosquito é engolido pelo sapo, o sapo e a cobra lhe devora. Gavião quer engolir a socó, socó pega o peixe e dá o fora. Mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora. Ok, então vamos ver aqui, ó. Lá na sexta questão, lá embaixo tem assim: represente as cadeias alimentares citadas na canção. Bom, vamos ver aqui a cadeia alimentar 1, que foi citada aqui. Mosquito,
O sapo, ó, mosquito, sapo, cobra. O sapo vai se alimentar do mosquito e a cobra vai se alimentar do sapo, ok? Então aqui, cadeia alimentar, você pode até ter feito o desenho ou então faz a escrita mesmo. A setinha, ó, do mosquito para o sapo e do sapo para a cobra. E a cadeia alimentar 2 que fala aqui, ó, o peixe, o socó se alimenta do peixe e o gavião se alimenta do socó, ok? Então faz as setinhas do peixe para o socó e do socó para o gavião. Confere? Certo. Na 7ª questão, diz assim: junte-se a um colega e discuta as questões a seguir. Registre as respostas no caderno. Bom, eu falei na aula passada que não tinha como se juntar com os colegas agora, né? Mas vocês poderiam responder no caderno de vocês, de acordo com o que vocês aprenderam, ok? Então vamos ver aqui. Letra A. O que pode acontecer se uma mudança no ambiente causar a extinção dos consumidores terciários de uma cadeia alimentar? Porque nós vimos que os consumidores eles podem se classificar em primário, secundário, terciário, quaternário e assim vai, né? E se os consumidores terciários desaparecer, que pode, no caso, os consumidores terciários de uma cadeia alimentar. Vamos ver o que pode acontecer, ó. Pode causar o aumento dos consumidores secundários, porque quem se alimenta dos consumidores secundários são os terciários, né? Então vai causar o aumento dos consumidores secundários, levando a um desequilíbrio no ambiente, ok? Letra B. E se os produtores forem extintos? Né? Os produtores nós sabemos que são os vegetais, né? As plantas. Vamos ver aqui. Causará a morte dos consumidores primários. Os consumidores primários são os que se alimentam no caso dos produtores, não é isso? E aí, mas também e consequentemente afetará os outros consumidores. Com certeza, porque se os produtores desaparecer, os consumidores primários não vão ter com que se alimentar e eles podem morrer, que é o alimento do secundário, e assim vai. E aí tem o terciário, então vai comprometer, vai afetar todos os outros consumidores. Ou seja, vai afetar toda a cadeia alimentar, né? Pronto, confiram aí as respostas. E agora, meus amores, nós vamos corrigir a atividade do caderno, certo? Que a tia passou para vocês. Vamos ver aqui. Pronto? Vamos ver aqui. Correção do caderno. Na primeira questão diz assim: em uma cadeia alimentar, quem são os seres produtores? Isso, muito bem. Os seres produtores são as plantas ou vegetais, né? Segunda, qual a importância dos seres decompositores para a natureza? Né? Qual é a importância desses seres? Nós falamos disso na explicação, né? Então vamos ver aqui, ó. Os seres decompositores transformam a matéria morta em nutrientes que ajudam a fertilizar o solo, contribuindo assim para o desenvolvimento dos vegetais. Então o papel deles, dos seres decompositores, é super importante. Terceira questão. Quais são as consequências causadas pelo desequilíbrio nas cadeias alimentares? Vamos ver aqui. Levar à extinção de animais e plantas e provocar transtornos ao ser humano. Exatamente, né? Pode, por conta desse desequilíbrio, né? Muitos animais podem vir a morrer por não ter com que se alimentar. Podem aumentar o número de alguns seres, né? E causar transtornos aos seres humanos também, certo? E a quarta questão é que riscos o tráfico de animais silvestres pode ocasionar ou pode causar nesses animais? Bom, esses animais podem ficar doentes e até levar à morte desses seres. E também causará um desequilíbrio nas cadeias alimentares. Exatamente, porque quando esses animais eles são tirados do seu habitat, então causa com certeza um desequilíbrio ecológico muito grande na natureza, ok? Então, meninos, era isso a aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Vejam aí as correções, qualquer coisa pausa para ver as correções, confira as respostas. E a quinta questão de vocês é a pesquisa, por isso que não tem resposta aqui, porque se não pesquisa, cada um fez a sua. E a tia Marciana deseja que vocês fiquem bem,
Fiquem com Deus e até nossa próxima aula, tá bom? Tchau pra vocês.